Que vitória do Lando Norris da McLaren. Absolutamente. Superbe. Não há razão para pensar, voltando para sexta-feira, que isso não teria acontecido. Hoje à noite, em Singapura. Mas você sempre tem que entregar. E claro, o Lando tinha que vencer a largada. Ele precisava entrar na primeira curva, em primeiro. E então ele tinha que fazer algumas voltas boas no início apenas para mostrar quem era o chefe. E ele fez exatamente isso. Um início realmente bom do lado limpo do grid. Tração muito boa na largada. Uso perfeito de rotações e embreagem. Tudo perfeito. Westlander venceu todo esse tempo, e então, uma linda corrida na primeira curva e além. O melhor momento da corrida, sem dúvida, foi quando a McLaren, eles não estavam preocupados de forma alguma, mas ele estava liderando o Max por cerca de 1,8 segundos após 2 ou 3 voltas. E eles disseram, seria melhor ter uma vantagem de 5 segundos sobre o Max, para nos dar margem. Na faixa dos adolescentes, em outras palavras, qualquer volta além da 13, 14. A partir daí, Lando apenas ampliou a vantagem em 1 segundo por volta e venceu a corrida por quase 30 segundos. Simplesmente inacreditável. Quando chegaram ao primeiro pit stop, o único pit stop da corrida, ele estava liderando por 18 segundos. Estava tudo resolvido, estava tudo acabado. Simplesmente superbe Lando Norris. Mas depois você faz isso. Foi uma corrida longa. Estava muito quente. Havia muito acontecendo, além da falta de ultrapassagens. Havia o calor, havia a natureza do circuito. Havia a pressão de apenas se concentrar e não cometer erros. Quando está muito escorregadio fora da pista, quando as coisas podem dar errado, os pneus estão se desgastando. E ele teve momentos no tráfego e pensou que talvez a asa dianteira estivesse danificada, mas não foi algo consequente. E ele estava ali, quero dizer, não havia absolutamente nenhuma chance de que alguém neste planeta Terra iria vencê-lo hoje em Singapura. Foi uma pilotagem superbe. Oscar Piastri realmente deveria ter terminado em segundo. Se ele tivesse começado, ou talvez até vencido a corrida, se não tivesse estragado a qualificação ontem, ele definitivamente tinha o ritmo para estar lá com Lando Norris. Mas o fato é que ele estragou a qualificação. E uma das razões pelas quais ele estragou a qualificação é porque ele ainda não é tão suave em seu toque quanto Lando Norris. Ele tem muitas outras coisas realmente boas que traz para a mesa, mas em termos daquela suavidade de toque, sob pressão, Lando sempre teve isso. Eu sempre disse isso sobre Lando, que a grande coisa sobre sua pilotagem é sua flexibilidade. Ele faz a curva relativamente cedo em comparação com alguns pilotos, mas nada como, digamos, um Max, um Lewis ou um Charles, ou até mesmo um Oscar neste ponto. Mas foi o suficiente apenas para fazer o trabalho perfeito, em Singapura. Neste fim de semana, a grande questão, é claro, seria aquela primeira curva, Max Verstappen na primeira fila. E como aconteceu? Max estava preocupado com Sir Lewis Hamilton, sobre quem? Não está claro se ele fez a escolha ou se a equipe fez a escolha, mas se a equipe tomou a decisão, Lewis concordou com isso. A escolha foi começar a corrida com pneus macios. Fiquei absolutamente chocado quando eles tiraram as coberturas e vimos que ele estava com aquele pneu macio. Na minha opinião, só poderia haver uma razão para ter escolhido os pneus macios, e essa razão foi porque Charles Leclerc teve aquele problema na qualificação, com os pneus dianteiros não atingindo a temperatura, saiu da pista na curva 2 como resultado e teve seu tempo de volta deletado. E porque houve conversas, certamente na Mercedes e também na Ferrari, sobre os problemas de temperatura dos pneus. Eu imagino que Lewis e a Mercedes contavam que Lewis, na largada, quando todos os outros presumivelmente estivessem com os pneus em temperatura ideal, teria uma ótima temperatura e talvez conseguisse chegar a P2 antes da primeira curva e talvez pudesse fazer algo durante a primeira volta. Mas se ele não tivesse feito isso, então, bem, isso teria sido na reunião antes da corrida. Se você não fizer isso, não há razão alguma para usar o pneu macio, pois o pneu médio sempre seria uma opção melhor nesse primeiro trecho. E Lewis quase fez isso. E quando ele chegou na segunda marcha, a tração realmente entrou nos pneus macios. Ele estava bem atrás do Max, pressionando o Max enquanto entrava na curva 4. Mas Max, é claro, é Max Verstappen. E ele manteve sua linha e ficou lá, e foi isso. E Lewis ficou em P3. E depois disso, a corrida dele acabou, porque não havia como ele conseguir vencer. George Russell, que estava com pneus médios. E houve um momento bastante estranho quando Lewis ficou frenético no rádio, dando a impressão de que achava que o trouxeram para os boxes muito cedo e que ele estava fora de sincronia com todo mundo. E que poderia ter feito um trabalho melhor se tivesse tido um stint mais longo, mas ele começou com os pneus macios, então não sei o que ele estava pensando quando disse isso. Parecia que, você sabe, o calor estava afetando ele ou algo assim. De qualquer forma, ele teve uma corrida muito solitária depois disso. Enfim, essa é a corrida de Lewis Hamilton e já está tudo resolvido. Escolheu os pneus macios. Eu simplesmente não consigo imaginar o que ele estava pensando. A única maneira de os pneus macios só seriam benéficos se ele os usasse na largada. Ele fez o melhor trabalho possível, mas o problema foi que Lando e Max também fizeram um bom trabalho. Então foi isso.
Havia Max Verstappen, que pilotou muito bem, em um carro que claramente não era tão bom quanto um McLaren. Se você olhar para a segunda volta em que Lando estava se distanciando de Max, não vimos isso há muito tempo, desde Max Verstappen. E Max nunca fez isso, quando ele tinha essa grande vantagem na Red Bull. Ele nunca ficou a mais de um segundo por volta após 4 voltas. Ele sempre ganhava. Algumas décimas aqui, algumas décimas ali. E de repente, quando os pneus do outro cara se desgastaram, ele fazia meio segundo e então nas paradas de boxe ele estava 7 segundos à frente. Mas Lando simplesmente fez um Jim Clark e desapareceu, como se estivesse fora deste mundo, totalmente brilhante. E eu acho que a partir da 5ª volta Max estava pensando, tudo o que eu tenho que tentar fazer aqui é terminar em segundo e limitar os danos dos pontos de Lando vencendo esta corrida. E se eu conseguir terminar em segundo, isso será um bom dia de trabalho. E foi isso que ele fez. Oscar Piastri, se ele não tivesse cometido aquele erro, e na qualificação de ontem no Q3, se ele tivesse começado na primeira fila, eu não acho que o Max teria conseguido vencê-lo. E teria sido uma vitória da McLaren também, claramente. Mas como foi, ele teve que fazer bastante trabalho. Oscar, ele fez um trabalho muito bom na primeira parte da corrida, cuidou muito bem dos pneus e foi forte, fazendo com que sua primeira parte durasse o máximo possível. Mas quando ele saiu com seu novo conjunto de pneus duros, estava atrás dos 2 Mercedes. Lewis, naquele momento, também sentiu que havia algo errado com o carro, se perguntou se tinha batido na parede ou algo assim, e ele simplesmente não se sentia bem. E, obviamente, ele estava irritado com toda a sua corrida porque estava planejando em sua mente um lugar no pódio e George estava na frente de Lewis. E Oscar fez ótimas ultrapassagens em ambos pelo lado de fora, no final do DRS, no setor 1. Na verdade, foram as únicas 2 boas ultrapassagens da corrida. Apenas ultrapassagens espetaculares da corrida. E se distanciou. Mas ao fazer isso, ele meio que desgastou o pneu duro. E, embora em um ponto ele tivesse 18 voltas restantes e precisasse encontrar 1 segundo por volta para vencer Max Verstappen, que estava em segundo lugar, ele conseguiu fazer 1 ou 2 voltas, 1 segundo mais rápido que Max. Mas depois recuou porque estava desgastando demais os pneus. Nesse ponto, a McLaren achou que era melhor encerrar com o 1º e o 3º lugares, e Max pôde cruzar a linha de chegada em segundo lugar, e eu acho que foi uma corrida realmente boa do Max. Com certeza não é um carro fácil de dirigir, não é um carro ruim. Quero dizer, Sérgio Pérez não estava ali, ou perto disso, apenas entrando no top 10, o que indica que o carro no dia da corrida não estava tão ruim assim, mas não tinha uma superioridade em lugar nenhum. Não era mega rápido em linha reta. Não era mega rápido no setor 2. Era apenas um carro de corrida bom, que Max Verstappen extraiu o melhor, mas não tinha nada parecido com o mesmo nível de aderência para velocidade máxima e equilíbrio como o McLaren. Então, uma ótima pilotagem do Max, um excelente trabalho de recuperação da Red Bull em geral, considerando de onde eles vieram. E neste ponto você tem que refletir sobre... Bem, eu tenho que refletir de qualquer forma, e eu vou refletir sobre o Grande Prêmio da Hungria e como a McLaren tirou os pontos de Lando, dando-os a Oscar. E então tivemos o acompanhamento em Spa, quando Lando, com Oscar Piastri ao seu lado em La Source, saiu da pista, e isso lhe custou pontos. Com certeza. Depois vamos para Monza. Eu acho que Norris poderia ter vencido em Monza se ele não estivesse correndo com Oscar Piastri e apenas competindo contra Leclerc. Ele teria feito uma estratégia de uma parada e vencido Leclerc. E então vamos para Baku, onde a McLaren, ainda inexplicavelmente, eu perguntei por aí, parece que foi realmente combustível, mas... vamos dizer que foi combustível na Q1, trouxe tanto o Oscar quanto o Lando, e eles estavam correndo nessa ordem na pista, entrando para reabastecimento 5 minutos antes do final da Q1, como resultado do qual eles saíram para fazer uma volta rápida para tentar se classificar para a Q2, se pudessem. Bem, tenho certeza de que a McLaren estava confiante de que iriam. Mas com 18, 16 outros carros na pista. Haveria ou tráfego, ou uma bandeira vermelha, ou uma bandeira amarela pela lei das médias. E Oscar não teve isso. Lando fez, mas você minimiza a oportunidade de isso acontecer mantendo-os na pista, colocando um pouco mais de combustível no carro, como a Ferrari fez com Charles Leclerc correndo quando 2 entraram. E fizeram uma volta rápida com pneus quentes, foi suficiente para entrar no Q2, falando sobre entrar no Q2, e eles não fizeram isso. Como resultado, Lando teve que passar toda a corrida tentando terminar em 4º, e assim, muitos pontos foram perdidos. E isso se soma conservadoramente, estamos falando de 25 pontos, e isso foi antes de Singapura, e agora a vitória em Singapura. Mas como eu disse, isso foi mitigado pela corrida do Max em segundo lugar. Então P3, um P3 muito bom para Oscar Piastri, compensando o erro que ele cometeu na qualificação, com certeza. Mas obviamente é bom estar no pódio, bom fazer parte de um McLaren 1-3. E eu imagino que do ponto de vista dele, é bom ter um pouco da pressão aliviada por um tempo, com Lando Norris vencendo novamente. E isso será uma sensação muito boa dentro da equipe, com certeza.
P4, George Russell. Bom trabalho, Charles Leclerc. P5, partindo de P10 no grid, foi uma boa corrida. Ele ficaria feliz com isso, mas estaria frustrado porque teve um problema na qualificação. E o problema dele foi a questão de aquecimento de pneus, que eles enfrentaram conseguindo chegar à temperatura ideal, que não estava quente o suficiente, mas apenas atingindo a temperatura ótima, e Charlie saindo da pista, tendo sido atrasado um pouco na área dos boxes ontem no Q3, e os pneus não estavam quentes o suficiente, resultando na exclusão daquele tempo. De qualquer forma, teria sido apenas P6, então ele nem estava rápido. Eles nem acertaram as temperaturas dos pneus nas Ferraris durante todo o fim de semana, mas estavam bem na corrida. Foi uma boa corrida para ele. Mas se ele tivesse começado em P3 ou P4, talvez não estivesse lá com o Max. Ele poderia ter vencido o Max, quem sabe? É isso que Charles estaria pensando. Foi um pouco de uma oportunidade perdida, e com certeza ele chegou a este fim de semana pensando que seria mais uma batalha entre Lando Norris e Charles Leclerc aqui em Singapura. Mas não foi. Mas ele não ficará desapontado com sua corrida. Ele parecia bem e em forma depois. Ambos os pilotos da Mercedes estavam exaustos após esta corrida. Estava incrivelmente quente. Hoje eu estava caminhando para a pista, apenas como um à parte. Estava incrivelmente quente com os mecânicos. Muitos dos mecânicos que seguem o mesmo caminho, né? Os caras da Mercedes, os caras da McLaren e os caras da Red Bull. E eu estava apenas pensando, não consigo acreditar, no calor daquela garagem e no que eles têm que fazer. E eles não têm ar-condicionado em Singapura. Eles estão em Abu Dhabi, mas não estão aqui. E se algum circuito deveria ter garagens com ar-condicionado, esse circuito deveria ser Singapura. Com todas as outras coisas que vemos acontecendo, olhe para aquela cidade atrás de mim. Eles deveriam ter garagens com ar-condicionado. Desculpe, Carlos Sainz foi o 7º na Ferrari. Sendo espremido no início, perdeu algumas posições logo no começo, entrou relativamente cedo, até ficou preso no tráfego, o que significou que teve que fazer 49 voltas com o pneu duro, o maior período, eu acho, de qualquer um na corrida, mas ainda assim terminou em P7, então um bom resultado para Carlos após o caos de ontem, mas decepcionante de modo geral para a Ferrari, obviamente. Eles tinham um carro capaz de, para ambos os pilotos estarem mais à frente do que isso. Carlos Anselmo, Fernando Alonso 8, fez um bom trabalho, deu voltas e mais voltas. Tenho certeza de que o Fernando vai dizer que conseguimos o máximo do carro hoje, como é normalmente o caso com o Fernando. Nico Hülkenberg, ótimo trabalho. Terminou em P9 na Haas Ferrari, resistindo à grande pressão de Sérgio Pérez na Red Bull, meio que se recuperando e voltando ao lugar onde deveria estar, mas incapaz de ultrapassar Nico Hülkenberg. Incrível, na verdade, que ele não conseguiu ultrapassá-lo. E não foi uma questão de velocidade máxima também. Foi apenas que Hülkenberg não cometeu erros e Sérgio Pérez não conseguiu criar nenhum espaço. Ele nunca foi o melhor piloto em ataque. Ele é mais um piloto defensivo, Sérgio. Mas, de qualquer forma, um top 10 para Sérgio, então não é o fim do mundo. Franco Colapinto novamente. Uma corrida absolutamente superbe. Em P11, em um determinado momento, Sérgio Pérez comentou que esse cara dirige muito bem, quase impossível de ultrapassar. E foi bom que ele disse que dirige bem. Quero dizer, você não costuma ouvir elogios assim entre pilotos durante um grande prêmio. E na verdade você nunca ouve isso. Então foi muito, muito bom. E então havia Yuki Tsunoda, que ficou fora de si no rádio mais uma vez. Não tenho certeza do porquê. Acho que ele estava preocupado que seria atrasado por 1 ou 2 voltas pelo Daniel Ricciardo. Ele estava com pneus macios, que manteve no carro por 28 voltas na segunda parte da corrida. E o Daniel sempre ia deixá-lo passar. O Daniel é esse tipo de cara. Então, não sei qual era toda a confusão. E depois Esteban Ocon, Lance Stroll, que pode não ter estado aqui neste fim de semana. E assim por diante. Sim, uma vitória muito boa para Lando Norris. Excelente vitória para Lando Norris. Eu acho que, com o passar do tempo, veremos isso como, quero dizer, muitas pessoas, quando ele começou a vencer corridas, disseram, isso é a formação de Lando Norris. Mas para mim, isso foi outro nível de Lando Norris. Este foi Lando que espero. Superou todo o drama da Hungria e toda a situação com Oscar Piastri. E agora é um Lando que se tornará muito mais seu próprio homem. Tenho certeza se vai seguir meu conselho e cortar todas as redes sociais e evitar entrevistas e se concentrar em ser Lando Norris, piloto de corrida, mas definitivamente houve essa impressão neste fim de semana. E ele estava Estou tentando pensar na maneira certa de descrever o Lando. Ele era muito suave, cheio de estilo no verdadeiro sentido da palavra, e estava criando essas lindas visões de um carro, simplesmente dançando em Singapura, na ponta dos pés, realmente. Apenas lindo de se ver. Sim, curvas um pouco mais longas, mas tudo bem. Como Max Verstappen mostrou na qualificação de ontem, isso é aceitável. Por lá, quero dizer, não há realmente nenhum lugar
onde um piloto de curvas curtas vai ter uma grande vantagem em Singapura. É muito irregular, é muito parecido com um circuito de rua. Não tem uma seção de estrada como a Rascasse em Mônaco. Não tem nem mesmo uma seção de estrada como o Casino em Mônaco ou a piscina em Mônaco. Tem algumas curvas rápidas. Mas é um lugar onde você realmente quer estar um pouco mais tarde na sua entrada, de qualquer forma, apenas para se dar algum tipo de margem. E Lando Norris foi absolutamente o piloto perfeito no carro perfeito hoje. Para isso, então, sim, eu realmente não posso dizer o suficiente sobre isso. Eu falei muito na qualificação e falei muito na sexta-feira sobre o quão bem ele estava indo e como ele pilotou durante todo o fim de semana em Singapura. Então, parabéns a ele. E a McLaren e Mercedes, obviamente, pelo trabalho que estão fazendo. Então, ok, é isso. De Singapura. O show de rock ainda está acontecendo. Acho que o Lenny Kravitz está se apresentando. É bem difícil. Está tudo meio abafado e tal. E haverá alguns outros. Então, sim, é uma cidade de festas. Agora são quase 12 horas, mas a cidade, isso está apenas começando. Mas adivinha, todo o transporte público, incluindo os trens, já parou, como eu estava dizendo ontem. Singapura parece estar completamente fora de sintonia com o Grande Prêmio. É uma coisa muito estranha. Obrigado por assistir. Jetcraft, OEM Exclusive, Track Ninja pelo apoio a este canal. Estarei de volta em breve com algumas transmissões ao vivo e, claro, o próximo Grande Prêmio. E se você está assistindo isso em espanhol ou português, obrigado por se juntar a nós. Novos canais, haverá muito mais disso também. Cuide-se. Até logo.